Você já parou para pensar no que realmente está por trás de um alimento que está presente quase todos os dias na mesa do brasileiro, mas cuja história quase nunca é contada do jeito que deveria? A mandioca não é só comida, não é só farinha, não é só tapioca, não é só acompanhamento de prato feito. Ela carrega uma história pesada, profunda, marcada por dor, sobrevivência, exploração e resistência. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta sincera. E já deixa a resposta nos comentários porque isso muda completamente a forma como a gente enxerga esse alimento. Para você, a mandioca representa tradição, simplicidade, pobreza, cultura ou apenas costume automático do dia a dia? Porque depois dessa história, dificilmente você vai olhar para ela do mesmo jeito. A história da mandioca se confunde com a própria história do Brasil, desde muito antes do Brasil existir como país. Antes da chegada dos europeus, antes da ideia de colônia, antes de qualquer bandeira fincada no chão, povos indígenas já haviam domesticado a mandioca há mais de 8.000 anos na região amazônica. Não foi um processo simples ou casual, foi conhecimento acumulado, ciência ancestral, observação da natureza, tentativa e erro. Eles aprenderam que aquela raiz podia ser alimento, mas também podia matar. A mandioca brava, venenosa, exigia técnicas complexas de processamento para se tornar segura. Era preciso ralar, prensar, lavar, cozinhar, esperar. Quem dominava esse conhecimento sobrevivia. Quem não dominava, morria. A mandioca, desde o início, nunca foi neutra. Ela sempre esteve entre a vida e a morte. Essa dualidade aparece até nos mitos de origem, como a lenda de Mani, a menina indígena que morre e é enterrada dentro da oca. E do seu túmulo nasce a raiz branca que alimentaria toda a comunidade. É uma história bonita à primeira vista, mas profundamente simbólica. A mandioca nasce da morte, do sacrifício, da perda. Ela já surge marcada pela ideia de que alguém precisa sofrer para que outros sobrevivam. Quando os portugueses chegam ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, eles não encontram um paraíso pronto para ser explorado sem consequências. Eles encontram um ambiente difícil, um clima diferente, solos desconhecidos e, principalmente, fome. O trigo europeu não se adaptava, os estoques trazidos nos navios acabavam rápido e a colônia corria risco real de fracassar. Foi a mandioca indígena que salvou os invasores da fome. Foram os povos originários que ensinaram aos colonizadores como plantar, colher e processar aquela raiz. Existe uma ironia cruel nisso. Quem seria dominado ensinou quem dominaria a sobreviver. A mandioca se transforma rapidamente no principal alimento da colônia. Ela passa a alimentar engenhos de açúcar, expedições bandeirantes, povoados distantes e navios negreiros. Enquanto o açúcar enriquecia a Europa, enquanto o ouro e depois o café geravam fortuna para poucos, a mandioca sustentava o corpo de quem fazia tudo isso acontecer. Nas senzalas, a alimentação básica era farinha, beiju, restos misturados com mandioca. Não era fartura, era sobrevivência mínima. Era o combustível para jornadas exaustivas, desumanas, que arrancavam vidas pouco a pouco. A mandioca não escolheu esse papel, mas foi aprisionada nele junto com milhões de pessoas escravizadas. As casas de farinha se espalharam pelo território. Eram espaços de trabalho coletivo intenso, repetitivo, cansativo. Homens, mulheres e crianças participavam do processo. Ao mesmo tempo em que eram lugares de exploração e desgaste físico, também se tornavam espaços de convivência, canto, troca de saberes e resistência cultural silenciosa. Ali, tradições indígenas e africanas se misturavam, se preservavam, sobreviviam apesar da violência do sistema. A mandioca atravessou todos os ciclos econômicos do Brasil. No açúcar, no ouro, no café, ela estava lá. Nunca no centro dos lucros, nunca nos livros de história, mas sempre na base invisível que mantinha tudo funcionando. Sem mandioca, o projeto colonial simplesmente não teria se sustentado. Com o passar do tempo, nasce também o preconceito. A mandioca passa a ser associada à pobreza, ao interior, ao atraso. Comer mandioca vira sinal de falta de opção, de exclusão social. Um alimento que construiu o país começa a ser tratado como algo menor, inferior, indigno. Essa visão não surge do nada, ela nasce da desigualdade. O curioso é que, ao mesmo tempo em que era vista como comida de pobre, a mandioca esteve diretamente ligada ao poder político. Em 1823, durante o processo de formação do Estado brasileiro, surge a chamada Constituição da Mandioca.
Para ter direito ao voto, era preciso comprovar renda baseada na produção de mandioca. Um alimento que sustentava os mais pobres virou critério de poder, mas só para os ricos. A mandioca estava no centro das decisões do país, mais longe de qualquer justiça social. Mesmo assim, ela continuou resistindo. A mandioca se espalhou por todo o Brasil, do norte ao sul, do litoral ao sertão, se adaptando a solos pobres, climas difíceis e abandono estatal. Onde o Estado não chegava, a mandioca chegava. Onde faltava tudo, ela ainda brotava. Ela garantiu comida onde não havia estrada, escola ou hospital. A cultura popular carrega essa memória, mesmo que muitas vezes de forma inconsciente. Cantigas de trabalho, ditados, músicas e festas giram em torno da mandioca. Ela aparece como algo simples, cotidiano, quase invisível, mas carrega séculos de história não contada. O Brasil canta a mandioca sem perceber o peso do que está cantando. Nos tempos mais recentes, a indústria tenta apagar essa origem. A mandioca vira tapioca gourmet, farinha embalada, fécula refinada, produto de prateleira. Ela ganha novos nomes, novas embalagens, novos preços, mas sua história continua escondida. Pouco se fala dos povos que a criaram, das mãos que sangraram para produzi-la, das vidas que ela sustentou à força. Ainda assim, a mandioca permanece. O Brasil produz milhões de toneladas cada ano. Ela continua sendo base alimentar, fonte de renda para comunidades tradicionais e símbolo profundo da identidade brasileira. Ela sobreviveu à invasão, à escravidão, ao preconceito e ao esquecimento. A história da mandioca é a história que o Brasil evita encarar, porque olhar para ela de verdade é olhar para a desigualdade, para a exploração, para a resistência e para a sobrevivência forçada que moldou o país. Não é só comida, é um espelho do Brasil. E agora, depois de tudo isso, eu te faço a pergunta final, e quero muito ver sua resposta nos comentários. Depois de tudo isso, você acha que a mandioca é apenas um alimento simples e menor? Ou ela passa a representar tudo aquilo que o Brasil construiu, escondeu e nunca teve coragem de encarar de frente? E talvez o mais incômodo dessa história seja perceber que a mandioca continua repetindo até hoje o mesmo papel que sempre teve. Ela está presente onde falta tudo, ainda sustenta quem não tem escolha, ainda aparece com força nas mesas mais simples e some das narrativas oficiais de desenvolvimento, progresso e riqueza. Enquanto outros alimentos viram símbolo de status, sofisticação e ascensão social, a mandioca permanece ligada à ideia de comida básica, como se básico fosse sinônimo de menor, quando na verdade, básico é aquilo que sustenta tudo o resto. Sem ela, muita gente simplesmente não come. Sem ela, muitas comunidades não sobrevivem. Sem ela, a história do Brasil teria sido interrompida várias vezes pela fome. E mesmo assim, a mandioca segue sendo tratada como algo que não merece destaque, como se fosse apenas pano de fundo da história, quando na verdade ela sempre esteve no centro do palco, só que nas sombras. Existe um silêncio conveniente em torno de quem manteve esse conhecimento vivo. Foram povos indígenas, foram comunidades quilombolas, foram agricultores familiares, foram mulheres, crianças, gente invisibilizada pelo sistema. O saber de plantar, colher, descascar, ralar, prensar, torrar, transformar a raiz em farinha, beiju, goma, tucupi, polvilho, nunca veio das elites. Esse saber sempre veio de baixo, das margens, dos que precisavam fazer a comida render, durar, sustentar. Cada etapa desse processo carrega memória, suor, repetição, cansaço e também orgulho. Não é à toa que a casa de farinha nunca foi só um lugar de trabalho. Ela sempre foi espaço de conversa, de canto, de riso em meio à dureza, de transmissão de histórias e ensinamentos. Ali, enquanto a mandioca era transformada em alimento, as pessoas também se tornavam comunidade. E isso atravessou séculos. Mesmo com a urbanização, com a industrialização, com o afastamento das pessoas da origem dos alimentos, a mandioca não desapareceu. Ela se reinventou. Entrou na cidade, entrou no mercado, entrou no discurso gourmet, entrou no café da moda, mas quase sempre sem levar junto sua história. A tapioca virou tendência, mas raramente se fala que ela nasce de um processo ancestral de decantação, paciência e técnica. A farinha virou acompanhamento, mas poucos sabem quantas horas de trabalho coletivo existem em cada punhado. O tucupi virou prato exótico, mas ninguém lembra que ele vem de uma raiz venenosa que só vira alimento graças ao conhecimento indígena.
A mandioca continua sendo apropriada, ressignificada, vendida, mas sua história segue escondida. E esse apagamento não é acidente. Ele é parte do mesmo processo que sempre tentou esconder quem construiu o Brasil de verdade. Olhar para a mandioca é olhar para um país que se alimentou da força dos outros sem reconhecer isso. É perceber que o Brasil se ergueu sobre raízes profundas, literalmente, mas nunca quis olhar para elas com respeito. A mandioca mostra que o Brasil sempre foi resiliente, não porque teve escolhas fáceis, mas porque aprendeu a sobreviver com o pouco que tinha. Ela ensina que sobreviver não é glamour, é necessidade. Que resistir não é romantismo, é urgência. E talvez por isso a história da mandioca incomode tanto, porque ela desmonta a ideia de um país construído apenas por grandes feitos, grandes homens e grandes riquezas. Ela revela um Brasil sustentado por trabalho invisível, por comida simples. Ancestral ignorado. Ela escancara que enquanto alguns decidiram os rumos da nação, outros garantiram que houvesse comida para que essas decisões fossem tomadas. A mandioca não aparece nas estátuas, mas está em cada base que sustenta o país. Ela não está nos livros de heróis, mas está no corpo de quem carregou o Brasil nas costas. E talvez o maior erro seja continuar tratando isso como passado, porque ainda hoje, em muitas regiões, a mandioca segue sendo sinônimo de sobrevivência. Ainda hoje, ela segura famílias inteiras em pé. Ainda hoje, ela é o último recurso quando tudo falha. A história sombria da mandioca não acabou, ela apenas mudou de cenário. E reconhecer isso não é desvalorizar o alimento, é exatamente o contrário, é devolver a ele o lugar que sempre mereceu, não só no prato, mas na memória, na identidade e na história do Brasil. Então eu encerro te fazendo mais uma pergunta, e essa é direta, sem rodeio, para você comentar e refletir de verdade. Depois de tudo isso, você acha justo continuar tratando a mandioca como algo simples e menor? Ou já passou da hora de reconhecer que essa raiz sustenta não só corpos, mas a própria história de quem nós somos? E para finalizar essa história, talvez o mais importante não seja tudo o que foi dito aqui, mas aquilo que essa raiz nos obriga a encarar. A mandioca não pede aplauso, não pede palco, não pede destaque. Ela sempre cumpriu o papel de sustentar, de garantir que a vida continuasse mesmo quando tudo parecia ruir. Ela esteve presente quando não havia escolha, quando não havia alternativa, quando sobreviver era a única opção. E talvez por isso ela tenha sido tão esquecida, porque lembrar da mandioca é lembrar de um Brasil que foi construído no silêncio, na desigualdade e no esforço de quem nunca teve voz. Olhar para a mandioca com respeito é olhar para a nossa própria história sem maquiagem, sem romantização, sem esconder o que dói. É entender que identidade também nasce do sofrimento, da resistência e da capacidade de transformar algo simples em sustento coletivo. A mandioca continua ali, firme, atravessando gerações, mudando de forma, mas nunca de essência. Ela nos lembra que a base de um país não é feita só de riqueza e poder, mas de comida, trabalho e memória. Então, antes de encerrar, eu te deixo com essa última reflexão e quero muito ver sua resposta nos comentários. Depois de tudo o que você ouviu, você acha que a mandioca é apenas um alimento comum ou ela representa a raiz mais profunda da história do Brasil? Se esse vídeo te fez pensar diferente, comenta, compartilha e segue o canal. Porque aqui a gente não fala só de comida, a gente fala das histórias que sustentam quem a gente é.